Bem-vindos aos fatos fascinantes do canal Narrativas Divinas. As populações negras, uma das mais proeminentes etnias do mundo, possuem uma história profundamente rica, meticulosamente documentada até mesmo nas Sagradas Escrituras. Surpreendentemente, a Bíblia relata as origens do povo africano, revelando insights sobre seus ilustres reis e rainhas de melanina. Neste vídeo, mergulharemos em curiosidades envolvendo os ancestrais bíblicos das comunidades negras e africanas. Convidamos você a deixar seus comentários e se inscrever no canal para mais conteúdo como esse. De acordo com as Escrituras Sagradas, todos os povos contemporâneos são descendentes dos 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Essa genealogia também abrange as pessoas de ascendência negra e outros grupos étnicos de pele escura, cuja linhagem amítica remonta a Cam, um dos filhos de Noé. Cam, irmão de Sem e Jafé, representa os povos semitas, como árabes, judeus e sírios, enquanto Jafé é ancestral dos europeus e asiáticos. O termo Amitas ou Amit originalmente se referia aos descendentes de Cam ou Cã, conforme registrado na Bíblia. Segundo o livro de Gênesis, após o dilúvio, Noé e seus 3 filhos foram incumbidos de preservar a linhagem humana. Com apenas 8 sobreviventes, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas respectivas esposas, a humanidade precisava recomeçar. Cam, filho de Noé, é amplamente reconhecido como o ancestral dos povos africanos e negros. Nas páginas bíblicas, seu nome está sempre associado à África, e o livro de Salmos o coloca como ancestral dos antigos egípcios. É intrigante observar que nas tradições rabínicas antigas, Cam desempenha um papel significativo. Sua história e legado ecoam por séculos, enriquecendo nossa compreensão das raízes e diversidade da humanidade. Narrativas sobre o povo judeu e outras tradições ancestrais sempre ressaltaram sua conexão com Cam, o qual é identificado como o antepassado dos povos africanos. Interessantemente, em várias línguas antigas, como o hebraico e aramaico, o próprio nome de Cam carrega o significado de queimado ou escuro, em referência ao tom de pele de seus descendentes. No livro de Gênesis, capítulo 10, entre os versículos 6 e 14, encontramos uma valiosa fonte de informações sobre a linhagem de Cam, também conhecida como Ramita. Este texto menciona os descendentes de Cam, incluindo Cush, que foi pai de vários povos africanos, e Misraim, pai dos antigos egípcios. Cush, cujos filhos incluem Avilá, Sabá, Raamá, Sabteca e Nimrod, estabeleceu um vasto domínio que incluía Babel e outras cidades. Seu filho Nimrod, ancestral dos sumérios, fundou cidades na Assíria, enquanto Misraim é considerado o ancestral dos berberes, bem como dos antigos egípcios. É intrigante notar como os povos semíticos, como os arameus, árabes e israelitas, referem-se ao Egito como Misraim. Essa designação é encontrada em várias línguas antigas, incluindo o árabe, aramaico e hebraico. Além disso, os etíopes são reconhecidos como descendentes de Cush, assim como os povos da Núbia. O termo Cush muitas vezes é associado à Etiópia, Sudão e outras regiões da África, cujo significado literal é Etiópia ou preto. Essas narrativas bíblicas e tradições antigas revelam a rica diversidade e conexões profundas entre os povos, traçando suas linhagens e influências ao longo da história. Além disso, é importante notar que essas histórias não apenas destacam a ancestralidade dos povos africanos, mas também ressaltam sua importância e contribuições para a civilização. Ao explorar os descendentes de Cam, como Cush e Misraim, encontramos uma ampla gama de povos e culturas que desempenharam papéis significativos no desenvolvimento da sociedade. Por exemplo, o Antigo Egito, lar dos faraós e da grande civilização do Nilo, é frequentemente associado à linhagem de Misraim,
enquanto os habitantes da Núbia, uma região de grande importância histórica e cultural, têm suas raízes em Kush. Além disso, é interessante notar como essas tradições antigas continuam a ressoar até os dias atuais. O termo Mizraim, usado para se referir ao Egito, é um exemplo disso, evidenciando como as narrativas ancestrais moldaram a compreensão e a identidade dos povos ao longo do tempo. Essas histórias não apenas enriquecem nossa compreensão da história e da cultura, mas também nos lembram da complexidade e da interconexão dos povos ao redor do mundo. Ao explorar essas conexões e heranças compartilhadas, podemos promover uma apreciação mais profunda da diversidade humana e da riqueza de nossa herança comum. Uma curiosidade intrigante reside no fato de que o nome Put ou pé tem sua origem na palavra que denota marco, uma referência aos ancestrais caçadores tribais na África. Put é reconhecido como o progenitor dos líbios negros, nativos da Líbia, e de diversos outros povos africanos. Agora, em relação à famosa maldição de Cam e sua linhagem, muitos ao longo da história interpretaram erroneamente a maldição de Ham ou Canaã, conforme descrita no livro de Gênesis, capítulo 9. O texto narra que, após Noé ficar embriagado, seu filho Cam, em vez de ajudá-lo, zombou dele para seus irmãos, ao vê-lo nu e alcoolizado. Existem diversas interpretações desse texto, mas o enfoque do vídeo não se detém nesse ponto. Noé lançou uma maldição sobre um dos filhos de Cam, especificamente Canaã, o que pode parecer um tanto exagerado da parte de Noé. No entanto, naquela época, a reverência aos pais era quase sagrada, e qualquer desrespeito era considerado grave. Embora não seja aparentemente errado ficar bêbado, interpretações sugerem que Noé teria se embriagado acidentalmente, pois nunca havia cultivado uvas antes. Assim, ao descobrir o vinho e se embebedar sem saber, Deus não o puniu. É relevante destacar que Cam e seus outros 3 filhos, como Mizraim e Put, são oriundos de povos africanos. É fundamental esclarecer que a maldição não recaiu sobre os povos negros, mas sim sobre Canaã, o ancestral dos cananeus que habitavam o Oriente Médio. Interpretar erroneamente o texto bíblico como uma maldição sobre os povos africanos é um equívoco grave e uma falsa interpretação. Sabemos que Cam é o ancestral de todos os povos africanos e sul-asiáticos, e sua longevidade é notável. Curiosamente, assim como Sem, que viveu cerca de 600 anos, presume-se que Cam também tenha alcançado essa idade ou até mais, embora não haja confirmação precisa. O túmulo de Cam permanece um mistério, com especulações sobre sua localização na região etíope, na Núbia ou até mesmo no Egito, país rico em mistérios e descobertas arqueológicas. O livro do Jubileu oferece mais detalhes sobre a vida de Cam e os eventos envolvendo a família de Noé, incluindo as 3 linhagens. Segundo esse antigo manuscrito judaico, Ham foi completamente reprovado pela atitude de seu filho Canaã em habitar a terra de Sem, atual Israel. Cam, assim como Mizraim e Cush, desaprovaram a decisão de Canaã, mas este optou por desobedecer, habitando a terra contra os desejos de seu pai e irmãos. O livro dos Jubileus relata ainda que Cam foi o fundador da primeira cidade e província pós-dilúvio, batizando-a com o nome de sua esposa Tamloc. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Por favor, deixem seus comentários, pois são muito importantes. Compartilhem o vídeo para que mais pessoas possam assistir e se inscrevam no canal. Em conclusão, exploramos a fascinante história dos povos africanos à luz das narrativas bíblicas, desvendando mitos e equívocos que perduraram ao longo dos séculos. É crucial lembrar que a interpretação correta desses textos é fundamental para evitar estigmas e preconceitos injustos. Os povos africanos não foram amaldiçoados, pelo contrário, são herdeiros de uma rica herança cultural e histórica.
A jornada, através das antigas tradições e relatos, nos conduz a uma compreensão mais profunda sobre as origens e os feitos dos ancestrais, como Cã, cuja influência se estende por gerações. Suas histórias ecoam em civilizações antigas e nos lembram da complexidade e diversidade do legado humano. Ao encerrarmos este mergulho nas narrativas divinas, reforçamos a importância do conhecimento e da educação para desfazer equívocos e promover uma apreciação mais completa da riqueza cultural da humanidade. Que possamos continuar explorando e celebrando a diversidade que enriquece nosso mundo, honrando os antepassados e aprendendo com suas histórias para construir um futuro de respeito e compreensão mútua. Obrigado por acompanhar esta jornada e até a próxima aventura no canal Narrativas Divinas. Até a próxima.